Começa mais um podcast É ao Contrário e hoje eu tô com pessoas que são as únicas pessoas, eu acho, que realmente podem cantar aquela música. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas não sou da Atualaia, não. Não faz sentido, só pra eles faz sentido isso. Vamos começar com a galera que trabalha na praia, que tem academias na praia, que tem, como eles chamam, de centro de treinamento. Vamos falar com o Gilmar, centro de treinamento de voleibol em Ipanema. Peter, que é... por acaso é meu irmão, centro de treinamento de voleibol em Ipanema. Eu falei Ipanema pra você? Copacabana. É, eu tenho a Leme. Leme Copacabana, né, Gilmar? Então o Gilmar é no Leme Copacabana. E o Rafa, que agora, antes trabalhava num CT de futevôlei e agora é personal. Esse personal. Mas tira mais onda ainda, tá ligado? É personal de futevôlei. O cara vou trabalhar, vou pra praia lá, ficar de sunga, ensinar os outros a jogar futevôlei. É uma maravilha, assim, o trampo de vocês mesmo? Então, cara, eu assim, além de ser uma coisa gratificante, né, que você está fazendo, tá proporcionando esporte aí pro pessoal, né? E assim, é um prazer você sair para trabalhar e ir para praia, o céu aberto, né, uma vista maravilhosa. Então, assim, a gente, além de trabalho, a gente concilia assim uma situação muito agradável, né? Mas também não é sol. É agradável quando tá sol, quando tá vento, quando tá chovendo, que a gente tá lá também dando treino pros outros, tá meio complicado, né? Quando o aluno desiste de ir, a gente tá lá parado, tomando então, chuva. É isso que eu quero ouvir. Então, mas quero assim, ver desgraça. mas eu acho que faz parte, né? Você ter. Mas assim, a gente mora numa cidade maravilhosa, onde a maior parte do tempo realmente é sol e tal. Mas também, é o que você falou, né, Peter? Quando acontece essas coisas assim, a gente fica brabo, né? Porque aí nós somos deixados na praia e ficar lá olhando o tempo. Eu lembro de uma vez, eu tava fazendo aula com o Peter lá, e aí eu cheguei, armou o tempo, ia cair uma tempestade, aí eu, como um bom irmão, fui embora, né? Ele que se vira. Cara, ele fez um negócio, ele pegou uma lona, botou nas coisas e deitou na areia. Botou a lona por cima, porque ele sabia que a chuva ia passar. Ele ia esperar a chuva passar deitado lá na areia. Tu ainda faz isso? Eu faço. Tem que esperar passar a chuva. Em Botafogo, quando eu dei aula em Botafogo, desculpa cortar, mas pegando o gancho aqui, ali na Enseada é tudo aberto, né? Ali não tem quiosque, não tem... E naquela ocasião, veio um vendaval, cara, do nada, assim, a galera treinando. Aí tem aquela mesinha de fute-mesa. Foi todo mundo para debaixo da mesa. Fazer uma cabaninha ali, parecia até... E funcionou? Aquela mesinha desse tamanhozinho? Não, quem se meteu ali se deu bem, né? Quem ficou de fora teve que ficar lá, todo mundo encolhido lá, igual... esperando, não tem jeito. Agora é o seguinte, a satisfação assim, né, que alunos têm, vou dar um exemplo aqui, né? A gente tem lá turma Kids, né? Que é criança de 7 a 9 anos, né? Legal. Cara, e a criança começa a se envolver com o esporte, né? Com o vôlei, que é o meu caso, as crianças ficam alucinadas. Aí os pais falam assim pra gente, cara, tá meio chuviscando, mas eles querem vir pra praia. Aí, lógico, não vão, porque a gente tem um esquema de informação e tal, negócio de chuva. Mas assim, mas o legal é isso, você ver uma criança falando com os pais, poxa, eu quero ir com chuva, com sol. Quer dizer, a gente fica satisfeito, né? Sim, é de tirar as crianças de computador, de celular. Exatamente. E ir pro esporte. Então, assim. E como é que vocês se meteram? Como é que vocês se meteram na praia? Por exemplo, o Peter, ele jogava vôlei de areia. Aí começou a jogar vôlei de praia e ficou na praia. Por que não ir pro vôlei de indoor no ginásio? Eu nunca fui muito de gostar do indoor. É um sistema de jogo diferente e tirava um pouco da liberdade que eu tinha da praia. Então nunca fez muito os meus olhos. Já a praia te dava muito... além dessas viagens todas que você faz pelo mundo, e aqui em nível de Brasil, e era o jogo é mais divertido da praia, né? Assim... a quadra, você tem 12 dividindo a quadra e jogando, e cada um com a sua posição. E na praia você tem que fazer tudo. Você tem que ser tudo na praia. E acho que aí foi esse amor e ódio com o vôlei de praia que foi ficando aí. E tu, Gilmar? Como é que tu caiu nessa? Assim, eu sempre fui uma pessoa, né, sempre voltada para o esporte, né? Sempre. Então, eu já pratiquei tudo quanto é tipo de esporte. Tudo que eu digo assim em termos. Então, eu já joguei futebol em campo,
já fui surfista, já andei de skate, já fiz várias coisas. E na praia eu sou nascido e criado aqui em Copacabana. Então a praia a gente sempre fala assim, né? Aqui é o quintal da nossa casa. Então aqui eu fiz tudo na praia. Joguei bola, joguei... Então, ou seja, eu me aposentei, né? E me aposentei e eu falei assim, poxa, eu não posso ficar parado, não fazer nada e tal. Então, aí eu falei, poxa, eu vou criar um centro de treinamento de praia. Só que assim, eu falei assim, bom, o que eu vou fazer? Aí eu optei por vôlei, porque assim, né, em outras modalidades aí você encontra muitas escolinhas, né? E vôlei eu achei um segmento legal. Então eu entrei para esse esquema de CT por causa disso. Tu entrou mais como... Até como um empresário, então. Assim, tem uma pegada de empresário. Sim, Porque, sim. tipo assim, tu pode ser o jogador que monta um CT... Sim. E tu escolheu o esporte e foi pro vôlei, tipo assim, para investir mesmo no... Sim, eu na realidade mais para investir mesmo e fazer. Eu comecei fazendo isso, né, para fazer alguma coisa. E o esporte sempre foi uma coisa que eu sempre gostei. E optei por criar esse CT de vôlei, né, para conciliar o que eu gosto e também fazer alguma coisa e, lógico, também tentar fazer uma renda, né? Tá certíssimo. E tu, Rafa, como é que tu vai do CT do futevôlei para personal? Então, na verdade, é tudo agregado ali, né? Na verdade, fazem parte. Aí eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Começando lá de trás, até a questão aí da praia que você perguntou, né? O que levou à praia. Você que é meu amigo de longa data aí lá do Clube Med, que a gente trabalhou no resort junto. E lá eu comecei lá no miniclube, mas sempre fui apaixonado por esporte, por praia, e acabou que eu fui trabalhar na vela, trabalhei no esqui. E sempre fiz muito esporte, assim como o Gilmar falou, também joguei futebol e tal. Mas fui morar em Petrópolis, fiquei uma boa parte da minha vida em Petrópolis. E lá, por acaso, lá em Petrópolis, a gente começou a brincar de futebol, uma galera lá. Hoje em dia tem alguns CTs, hoje em dia espalhou-se vários CTs. Vôlei já devia ter, né, que é um esporte mais conhecido há mais tempo e praticado. Mas o futebol e beach tennis, por exemplo, não tinha, além das praias, não tinha locais assim, tipo serra e tal. Aí começou a ter. Mas antes disso, a gente já jogava. E quando eu vim para o Rio, quando eu voltei para o Rio, foi depois da pandemia. E eu acho que foi ali o boom. Já um pouco antes da pandemia, já teve essa coisa de a galera começar a ir para a praia, porque antes só jogava quem jogava realmente, né? Não tinha muita democracia, não tinha muita coisa assim de muitas mulheres praticando, crianças, pessoas de maior idade. E aí... essa coisa da galera querer se libertar, querer experimentar coisas novas, foi muito legal essa minha volta, que eu comecei a praticar futebol na praia, virei professor, trabalhei em CT, em Botafogo, aqui em Copacabana, no Léo, um abraço, Léo, Rafa e Dani aí, que são os 3 irmãos. Eu trabalhei muito tempo lá ali entre o 3 e o 4, né, no CT dele, e dou personal lá de vez em quando, como você me perguntou. Personal game, né, ajuda a jogar. Mas eu vou falar um pouco do esporte como um todo, porque eu não tenho CT e não estou em atividade dando aula todos os dias, mas sei falar bastante sobre o esporte para quem se interessar aí. E uma das coisas que eu acho bem legal é isso, porque antes tinha aquela coisa, né? Eu tenho medo porque vi aquela galera jogando. Pô, como é que eu vou fazer isso? Eu nunca bati em bola e tal. E as escolinhas, elas chegaram para mostrar que você aprende, cara. É impressionante. Se você tiver persistência... Primeiro, você tem que ter a metodologia didática e a pessoa, da parte dela, ela tem que perder o medo, né? Ela tem que ir lá. Aí, se o professor for bom, tiver didática, metodologia e saber incentivar... Por que acontece? Eu acredito que no vôlei seja assim também, né? Os alunos têm vários níveis. Então, tem um aluno que já joga, tem aquele que acha que joga, mas vai evoluir nos treinamentos e jogos... Tem aquele que não sabe nada. E esse que fica naquela, vou pagar amigo. Não, ele vai ficar numa rede como todo mundo está ali aprendendo. E cada um vai ter o seu grau de evolução no tempo que tiver que ser, né? Mas tem pessoas que chegam sem saber jogar nada e, de repente, cara, 6 meses, 1 ano, tá jogando pra caramba. Tem que treinar e tem que jogar. Eu sempre digo isso. São as duas coisas. O que é mais importante? Tem que treinar e tem que jogar. Eu ainda acho que para cultivar a pessoa, qualquer esporte, qualquer segmento, mas se for perto
do vínculo de amizade deles, né? Assim, tem que ter Sim. a escola tem que ser um ponto que a pessoa crie vínculo com o professor, com o esporte, com alguma coisa. Famosa Porque resenha, né, que se tem. for só o ato dele ir treinar, ele fica ali 1, 2 meses, depois ele vai ter um amigo ligando para ele para uma academia, para ir jogar um beach tennis, algo diferente, que ele vai. Então eu vejo muito hoje os alunos, todos eles procurando um vínculo. Ele chega sozinho, mas ele tá caçando alguma coisa, um grupo de amigos novos, Exatamente. alguma coisa ali para que prenda ele naquele local. E isso eu acho que é uma coisa que mudou depois da pandemia para cá. Foi isso, assim, vários centros de treinamentos ou escolas de vôlei, de esportes, elas estão cada vez mais criando vínculos com as pessoas, com o ser humano, né? Eu acho que isso que está fazendo... Deu o boom. O beach tennis deu um boom absurdo nos últimos anos, assim. Tanto no informal, no dia a dia, Sim, quanto isso. os próprios eventos, né? Fazer um churrasco no fim de semana. Eles criaram um vínculo muito absurdo. Chega hoje uma rede de beach tennis, 24 horas. Verdade. Aquela pessoa vai, joga, sai, volta. Então, assim, eu acho que todos os esportes estão começando a fazer isso, voltando a fazer isso, né? A querer criar vínculos com aquele local. Então, você vai lá, você treina, a criança cria o vínculo com aquele professor, de querer treinar chuva, sol, vento, seja o que for. Então, eu acho que tem mudado muito isso dos esportes hoje em dia. Acrescentando o que você falou, é o vínculo mesmo. Porque o aluno ele cria um vínculo com o CT e cria com os amigos. Vou te dar um exemplo. Hoje, a menina falou assim, pô, Gilmar, a gente veio para cá no domingo, porque eu deixo tudo montado lá para os alunos, né? E deixo o menino lá para ligar, o que precisar lá, chuveiro, essas coisas e tal. Ela falou assim, Gilmar, nós viemos para cá 10 horas da manhã, saímos daqui quase 9 horas da noite. Porra. E aí chegou outro, pô, Gilmar, nossos amigos que eu digo, alunos do CT, nós ficamos com 3 quadras ocupadas lá. 3 quadras ocupadas. Aí o cara falou, eu saí daqui com a perna toda... Então, ou seja, e aquilo que você falou, né? Eles criam essa tribo, Essa vamos conexão dizer assim, essa conexão, cara. E isso aí ajuda hoje em dia, nesse mundo que a gente está aí, Sim, cheio de exatamente. problema, a cabeça cheia de coisa. Porra, então, ou seja, eles encontram, né, um lugar ideal para eles, com pessoas que praticam o mesmo esporte, que tem mais ou menos a mesma sintonia, né? Então, Sim, ou seja, sim. o esporte faz bem para isso também, né? Para a cabeça das pessoas, Claro, né? E eu vou dar meu relato agora, que totalmente isso mesmo que aconteceu. Eu tava numa academia aqui, num box de CrossFit, durante 3 anos e pouco. No mesmo box sempre. Aí o box fechou, cara. Ele teve que fechar, assim. Os caras não conseguiram. Tiveram que fechar. É um clima de funeral entre toda a galera, tá ligado? Assim, tá todo mundo assim... A gente se olha com um clima... Pô, parece que morreu alguém. Não, tiraram o nosso box. Aí... A gente vai ter que se remanejar para ir para outro lugar. Aí vai todo... Teve uma aula que tava todo mundo no mesmo, entendeu? Só que assim, realmente, tu criar a conexão com as pessoas, tu já chega num lugar, parece que é a tua casa. Sim. Quando tá acostumado com CT, com uma academia, tu entra, pô, tô em casa. Eu ia mais no box do CrossFit do que na casa da minha mãe. Então tu passa mais tempo com uma galera que cria esse vínculo. Isso até existia antigamente em outros esportes. A praia, Luta sempre teve isso. A luta sempre teve isso. Teve. O futebol, o vôlei, mas assim, na praia aumentou muito, mas também eu acho que se dá muito essa questão de precisar estar fazendo alguma coisa, não se desfazendo dos outros esportes que não são na praia, mas como a gente está tratando aqui de esporte de praia, eu acho que é uma união de fatores ali, porque você está ao ar livre, você está no sol, areia, você está em conexão com a natureza e de uma forma que as aulas hoje elas são ministradas de uma forma mais, assim, sério na hora que tem que ser, mas de uma forma mais descontraída para que aqueles que estão chegando, não conhecem ainda o esporte, se sintam mais à vontade e acaba que entre naquela resenha, né? Porque antigamente, não querendo comparar o que é melhor ou pior, mas sempre tem os dois lados. Antigamente a gente é daquela época de quando fazia um esporte, eu que fiz capoeira, jiu-jitsu, assim, numa época, o professor dava esporro, mas a gente entendia o esporro, né? A gente entendia que aquilo ali era... Porque eles queriam, por exemplo, o professor de luta, ele queria um lutador. Ele não queria um aluno, ele não queria um cliente, ele queria um lutador, ele queria formar um lutador. Hoje, essa democratização do esporte que fez abrir para todo tipo de pessoa que quiser praticar poder ir, virou mais uma coisa assim de
do que a gente está falando aqui, né? Que é unir pessoas para se divertirem e, se quiser evoluir no esporte, fica à vontade para escolher. O esporte virou um entretenimento. É isso. Entretenimento. Ele saiu do esporte de alto rendimento, que é performance, Exato. e ele virou um entretenimento. Hoje a pessoa vai para a praia para desestressar, Tem gente que não gosta de academia, então ela quer o sol, quer o mar. Ela tem que fazer aquilo antes do trabalho dela. Então... Exatamente. Começa às 6 horas da manhã, eu vejo muita gente ali treinando e já indo para o trabalho Não, depois. eu falo exatamente isso lá. Assim, qual é a minha proposta lá? A minha proposta é o seguinte: o aluno que quiser se divertir, ele vai se divertir. Se ele quiser ter um treinamento de alto rendimento, ele também vai ter. Exatamente. Então, ou seja, cara, tem gente que quer, não, eu quero só praticar um esporte para me divertir. Assim, eu quero que ele encontre isso lá. Agora o cara falou, pô, cara, eu quero treinar, eu gostei, eu quero competir. Então você aqui também você vai encontrar isso. Exato. Ou seja, encontrar todos os... E tem isso que você falou, né? Além de tudo isso, você encontra pessoas que você faz uma amizade. Mas eu acho que Agora, os próprios alunos, os próprios clientes, né, que é a demanda, eles identificaram essa possibilidade de fazer um novo esporte e foi uma troca, que aí os professores também começaram a entender que um quer se divertir, o outro quer desestressar, o outro quer melhorar e criar vários tipos de treinamento. E lá a gente começa, como você também, né? A gente tem lá atender a todos, né? Iniciante, intermediário e avançado. Então o cara não sabe nada, ele entra lá no principiante ou iniciante. E aí vai depender dele. Você quer o quê? Ficar aqui, vai... Isso aí. Mas essa adaptação que tu falou agora dos professores terem que mudar como eles lidam com os alunos, isso aí está muito envolvido também em questão financeira, cara. Porque se não fizer isso, perde aluno. Sim. Entendeu? Os alunos mudaram. Essa geração nova, muitos que eles estão realmente procurando esporte para se divertir, para ir lá brincar. Eu lembro quando eu era moleque, eu queria entrar numa academia para aprender aquilo ali, tá ligado? Tipo assim, eu queria ficar bravo daquilo ali. Sim. Eu tentei até futebol, não deu certo. Ó, ela. Aí, tudo bom? Pode. Nossa. Chegou, agora só para avisar, chegou a nossa mais uma convidada sobre meditação e yoga. E vamos preparar aqui. Prazer, pode vir aqui. Como é seu nome? Priscila. Tudo bom, Priscila? Fica aí, Gilmar. Fica aí, como é que você tá? Eu sou o Prazer, Pierre. Tudo bom? Já entrando no meio aqui, por favor, senta, fica à vontade. Aqui eu vou ver. A Priscila, não, eu vou deixar ela se apresentar no segmento dela, mas... Olha só, não faz isso, porque a pior coisa que tem tu pedir pra alguém é a pessoa se apresentar. A pessoa fica, então, o que eu vou fazer? Parece que ela tá... Fala o que você sabe. Agora te peguei. Não, o que eu queria dizer é o seguinte, até porque você que é o cara aqui do podcast, mediador, você que... Mas a gente estava falando, Priscila, sobre esporte de praia, né? Eles são do vôlei, eu do futevôlei. E a gente estava falando sobre a questão dos alunos, como que eles estão enxergando hoje, como que eles estão se sentindo ao encontrar um esporte novo, que antigamente tinha aquela coisa, só jogava quem realmente sabia jogar, porque aí quem olhava assim falava, pô, eu não vou me meter nisso não, que eu não vou saber jogar. E ela é aluna de futevôlei. Então ela pode falar um pouco dessa sensação. Eu não sei, inclusive. Aí aqui você pode falar um pouquinho mais perto, Priscila? Pode até pegar se quiser, tá? Só vou terminar de me conectar aqui. Aproveitando o gancho, então, por que você iniciou no futevôlei? Como é que foi a sua trajetória até chegar no futevôlei? Eu comecei no futevôlei basicamente para conhecer mais gente, para fazer amigos. Exatamente. Para vocês verem que é verdade o que a gente está falando. Porque eu não sou daqui do Rio. Sim. E aí, eu gosto de esportes também, gosto de fazer, especialmente na praia, mas eu queria encontrar uma turma, assim, sabe? Então, eu falei, era exatamente isso que eles estavam falando, que foi isso, essa era a ideia. Então, mas aí que eu estava meditando a respeito. Já virou até meditação. Exato, né? os professores eles têm meditação é com ela. Então, vamos falar sobre isso. Os professores tiveram que se adaptar, né? Senão tu perde aluno. Sim, se o aluno entrar e tu só exigir que ele seja um atleta, tu vai perder aluno total, né? Eu não sei se o professor tiver que se adaptar, mas eu acho que cada CT começou a ter sua modalidade de treinamento. Sua proposta. Então, foram propostas diferentes, aí que está mudando. Como ele falou, ele tem a proposta de diversão e treinamento mais forte.
E tem gente que só tem alto rendimento, que é diferente também do Sim. cara que trabalha Que a concorrência- e quer jogar um torneio. Porque tu pega um cara, tem Exato. gente que trabalha, mas o cara quer esporro. O cara quer treinamento, Exato. é treinamento mesmo, assim, é 1h30 de treinamento com técnico especializado, com cursos, que ele vem ali, dá treino, cada CT tá se achando dentro desse nicho, dos nichos, e aí tá indo. Aí o aluno passa por ele, passa por mim, aí um gostou de mim, volta pra ele, que achou lá melhor. Aí aquele cara que treina com ele, pô, lá tá fraco, aí ficou sabendo um cara lá em São Conrado, aí ele vai lá treinar. Que geralmente eles são os que eu chamo de alunos loucos, né? É o cara que quer treinar mesmo, então é uma outra proposta. Até mesmo em termos financeiros, é outra proposta, porque o técnico custa um pouco mais do que um professor. Então tem valores diferentes para isso. E nisso daí, eu acho que cada CT está se encontrando hoje em dia. Assim, o vôlei ele está se reorganizando. Porque eu acho que o vôlei perdeu nos últimos 20 anos, a gente perdeu muito... Perdeu espaço pra caramba. Muito espaço. Agora a gente tá voltando, assim, os CT de vôlei estão voltando a ressurgir mais e maiores. Quando eu cheguei no Rio há 30 e poucos anos atrás, eu lembro que eu tava lá no Posto 6. Mano, tinha rede de vôlei pra escolher a rodo, assim, onde tu vai jogar. Era muita rede de vôlei. Mas eu acho que futevôlei isso, não tinha. Então, mas eu acho que é exatamente Não tinha isso. Eu acho que futevôlei. isso se deve Por isso, à diversidade de esportes que foram então, exatamente. aparecendo. Aí E aconteceu as pessoas aquele- querendo experimentar um pouco de tudo, Exato, né? aí Beach aconteceu- tênis, futevôlei. Aconteceu um boom de futevôlei, mas muito futevôlei. Muito, Não, muito. e a gente até estava conversando sobre isso, né? Como é que surgiu o futevôlei? Porque você não podia jogar futebol até um determinado horário na praia, né? Aí o pessoal, né? Exatamente. O pessoal, não, vamos jogar com os pés aqui. Aí foram na para uma rede de vôlei, porque na passagem da praia tinha fiscalização. Você não podia ficar jogando em tal não hora. tinha em tal- futebol? Era duas coisas. Você não podia Naqueles jogar campões? Hã? Nos campões É ali linha da de passe. Não, República. no campo você só podia jogar até de 2 horas em diante. Tinha um horário. E a Entendeu? linha, é de só passe... que o pessoal, o que acontece? O pessoal, a gente que é nascido e criado aqui, pô, você ia pra praia de manhã cedo, vamos fazer um golzinho pequeno na beira, vamos fazer não sei o quê. Aí, por isso, são duas coisas que não podia jogar. Era futebol, né, até um determinado horário, de manhã até no máximo, né? E frescobol. E naquela época os caras passavam O frescobol era igual a altinha hoje na beira da praia, era o frescobol. jogava ali, exatamente. O época do Beiral, então. Então não podia fazer isso. Aí o que o pessoal falou? Então, pô, já que não pode jogar futebol, vamos fazer o seguinte, vamos jogar na rede de vôlei. Foi aí que começou Nesse caso o foi a linha, futevôlei. foi futebol, mas foi a linha de passe, que hoje é o dia altinha. Sim, mas jogou na Eles chamam rede de linha vôlei, passe, na rede eles de- não poderiam fazer isso na área aberta ali. Aí Então vamos fizeram- pra rede de vôlei. Então eles fizeram uma linha de passe, passando E a aí bola pro outro foi- lado da rede. foi. E aí a gente falou, pô, tá legal esse joguinho. Só vale pé, tronco Aí foi cabeça, né? evoluindo. Né? Naquela época, Menos depois braço. quando começou o futebol mesmo, quer dizer, a regra até mudou, né? Não tinha aquele charca-ataca na Exato. época, não tinha nada disso. Foi na época do... Não é que não tinha, não é que não podia, mas, Mas o não, primeiro ninguém- foi o ninguém Léo tinha, Tubarão, que por isso que é o Shark Léo. Attack, né, em homenagem a ele. Mas foi em 1962, se eu não me engano, que eles fizeram aqui em Copacabana mesmo, esse começo do desenvolvimento Aí do depois jogo. veio o Renan, que é um cara que foi Isso. conhecidaço, né, no futevôlei. Maneiro, então, Exatamente. mas nos anos 90 era isso. Tinha vôlei pra caramba, depois passou futevôlei pra caramba. Aí entrou beach tênis pra caramba. Aí agora tudo meio que tá pegando uma homogeneidade, assim, tá tudo. Agora também na praia agora tem crossfit. Não cabe mais nada Na praia também. tem. Lá perto de onde ele Só não tem treina. lugar pra tomar sol. É. Quem gosta. Lá perto de onde ele dá aula, mano, tem Tem spinning. spinning, Spinning. Ela leva o equipamento. Spinning. Mas é tipo assim. Tá na hora de você começar a É dar aula na umas praia. 20 bicicletas, não, mano? Já dei. Aí, ó, a Priscila Deu já um deu. spinning. Fala um Não, pouco aí sobre a de tua aula na yoga. praia. Então, mas tem yoga na praia? Tem também. Tem. Eu já dei aula de yoga na praia. Fiquei muitos anos dando aula de yoga na praia, mas eu acabei partindo para outros Pra outros caminhos. ambientes. Não, mas por Hoje em dia eu dou ainda, mas é mais assim, individual. Não formo mais grupo e tal, porque para você ter uma aula regular de yoga na praia, é meio complicado, porque você depende do tempo. Aí, assim, para mim chegou um ponto que eu falei, não vale a pena isso. Aí eu dou aula, muitas vezes para turista, inclusive, né? Eles gostam muito de fazer aula na praia. Até as pessoas daqui, mas é mais para turista que querem fazer aula, vem passear, quer fazer uma aula de yoga e quer fazer na Não praia quer fazer na praia. especificamente. Mas o horário na praia tem que ser de manhã cedinho, né? Que tem aquele mais silencioso, né? Sim, é mais Porque à silencioso. A tarde- proposta do yoga já é Mas outro é, contexto. mas Fala um pouco mais perto, por favor. desculpa. É. Mas Senão eu depois faço muitas sofrer. vezes aqui, quando a pessoa não quer fazer cedinho,
que normalmente não querem, né? Especialmente quando estão de férias. Aí eu trago o pessoal, como aqui tem muitas árvores, tem os coqueiros, assim, aí tem uma sombra. E aí você fica, né? Tem barulho de carro, não sei o que, mas também, assim, é aquela coisa... Eu falo, o yoga é para você treinar a sua mente ali no ambiente que tem, entendeu? Vai estar tudo silencioso. Nossa, tudo bem, você quer uma experiência, você quer uma experiência de relaxamento, não sei o quê, beleza, a gente pode proporcionar esse ambiente, mas isso aí não é o propósito do yoga, né? O propósito do yoga é você justamente aprender a lidar com o desconforto da vida. Começa no desconforto da aula, né? E a gente fala aqui, fala de esporte, futebol, vôlei, futebol, que são coisas de ação muito. E aí quando fala pode falar para qualquer pessoa, mas a maioria vai te falar isso aqui. Vamos fazer yoga. Cara, não consigo, mano. Vamos meditar. Não, meditar não é para mim. Vai fazer... Aí a pessoa faz 1, 2 aulas. Mano, eu consegui. A pessoa se surpreende. Sim. Porque no início acha que é fácil. Não, é uma coisa boba. Mano, é muito maneiro, mano. É muito legal. É difícil, não é fácil, não. Você já fez, Pierre? Já, e não... Saí e quebrado. Não quis continuar? Não, tipo assim, é por causa dos horários, realmente, entendeu? Tipo assim, não dava pra como é que é? Vincular, pra estar na minha agenda. Eu fiz com o Lucas. Tu lembra do Lucas? Do Clube Med? Eu lembro. Pipoca da cabeça? Ele mesmo. Aí porque o pessoal da yoga pipoca da cabeça. A maioria é. Por que pipoca? O que significa pipoca da cabeça? Eu trabalhei com ele no Clube Med. Ele tá falando de um amigo nosso que trabalhou no Clube Med, que ele era meio pipoca. Pipoca é meio... Não era, não, brincadeira. Você sente a energia do ambiente, né? Você tem essas coisas de sentir energia do ambiente. Mais esotérico. Mas pra nós, pessoas que não sentem isso aí, a gente fala, mano, tá de sacanagem comigo. Talvez você sinta e só não prestou atenção o suficiente. Tá vendo? Agora vou começar a me convencer. Não, assim, mas tu pega uma pessoa assim que é extremamente nervosa e fala assim, vamos praticar. O cara, o quê? Não é? Mas assim, isso é legal essa questão ser levantada, porque assim, para quem estiver assistindo, e nós mesmo que temos uma visão de fora, assim, sempre igual você falou assim, a pessoa acha que é assim, acha que é assado, não sei o quê. O que você acha que as pessoas confundem e o que realmente é para quem está querendo... Então, a gente tem mitos em todos os extremos, né? Um deles, por exemplo, você falou aqui, todo mundo pensa que é calminho, mas é difícil. E, na verdade, as duas coisas são verdades. Porque você tem... O yoga, ele é uma ciência de autoconhecimento, de espiritualidade, né? E aqui, essas ciências, eu nem vou colocar entre aspas, porque as pessoas gostam de dizer que a ciência é a ciência oficial, um estudo né? científico, mas é ciência, por definição, conjunto de conhecimentos com conjunto de práticas, né, métodos que você vai usar para testar aqueles conhecimentos. E isso é o yoga. É uma filosofia que tem ali, ela já traz as práticas. Você quer entender, é sobre como funciona a realidade, as leis da vida, as leis que regem a sua mente, o seu corpo, né, de forma integrada com o espírito. E aí, quando você... E ali traz essas práticas que é para você validar mesmo. Isso dali, tá falando que existe energia. Será que existe mesmo? Eu vou praticar até eu sentir essa energia no meu corpo, sentir a energia do ambiente. Né? Se você fizer não sei o que, vai acontecer não sei o que com a sua mente, você vai entrar num transe e tal. Será que isso acontece mesmo? Vai fazer que você vai descobrir, entendeu? Então, essa é a essência da coisa. Mas qual que é o princípio fundamental, né? Você despertar o seu potencial. É sobre despertar o potencial humano, que é justamente o domínio da mente. É você saber colocar a tua mente na direção que você quer. Então, e a partir daí que começam os mitos, né? Porque aqui no Ocidente foi trazido a ginástica do yoga, que é um pedacinho. Uma ginástica, alongamento e tá ali. E na verdade, foi a entrada. Isso aí é a porta de entrada, assim. É a parte que você trabalha o corpo para movimentar, porque o seu corpo... Mas não é a essência do que realmente... Não é. É que assim, a essência é isso que eu acabei de dizer sobre a questão do domínio da mente, né? Porque aí você vai, a partir da mente, você integra corpo, mente e espírito. É a mente que faz essa ponte. Agora, as posturas, elas servem para movimentar o seu corpo, tirar o seu corpo não ser um obstáculo. Porque se você está com dor aqui, dor ali, está doente, você vai conseguir parar para meditar? Você vai conseguir pensar em espiritualidade? Você vai pensar... Não, você está pensando na tua saúde. Então, as posturas, em princípio, elas vão trabalhar a saúde. Né? A saúde física, a prática é terapêutica. Mesmo que você faça aquela coisa virando de ponta cabeça, não sei o quê, sabe, super acrobático, aquilo, na verdade, é terapêutico. E tem vários princípios terapêuticos por trás de cada postura. E aí você pode ter tanto estilos de yoga, né, que são basicamente formas de você praticar,
que vai ser mais calminho, mais para você relaxar, aquele mais agitado, que você vai movimentar mais, vai suar, vai, né, queimar calorias, inclusive, vai aprender posturas acrobáticas, inclusive. Mas tudo tem um propósito. Então, a ideia é que você escolha justamente aquilo que você precisa. Se você é uma pessoa mais agitada, você precisa do yoga mais calmo, mais meditação, né? Meditação é uma prática do yoga. Essas técnicas de respiração que hoje o pessoal chama de breathwork, na verdade, são os pranayamas, né? São as práticas de manipulação do prana, porque é através da respiração que você controla seu sistema nervoso e aí, consequentemente, tanto o seu corpo, seu sistema hormonal, a sua mente, enfim. Então Estamos todos no yoga. Mas ajuda, inclusive, atletas de alta performance, então, todos praticam, né? De alto rendimento fazendo. Vai ter mais foco, mais concentração sim. e equilíbrio também. Teve um lutador eu esqueci o nome dele, de MMA, que começou a fazer, para treinar, para lutar pro cinturão, começou a fazer yoga. Ele perdeu, mas não por culpa do yoga, entendeu? Eu esqueci o nome, mas ele perdeu, mas não por culpa do yoga. Mas os caras já estão voltando, entrando nessa área. Porque essa galera de alto rendimento... tu trabalhava com os caras de alto rendimento lá de vôlei. Os caras são também pipoca da cabeça, né? Controlar uns caras desse aí, né? Tem. A meditação entrou muito forte. Já faz tempo já no alto rendimento, mas de agora não. Até para a pessoa saber lidar com a perda, né? Inclusive, com a derrota. É muito mais nem pela perda ou ganho. É o nervosismo do jogo, antes do jogo. Inteligência emocional. Algo importante. Conseguir focar. Até porque o vôlei de praia, uns bons anos atrás, o técnico não podia sentar no banco. Então, todas as instruções eram passadas antes do jogo. Então, o cara tinha que ter uma cabeça muito boa para lembrar de todo um nervosismo do jogo. Ele conseguia lembrar da instrução que foi passar lá, de onde sacar, o que ele vai fazer, com qual bola. Então, tudo aquilo tem que estar, assim, tinha que ter um controle mental muito grande. Né? E o foco da meditação ali que te dá aquele início de concentrar. Sim. Então, muitos atletas, se não me engano, tinha alguma entrevista, acho que do Ricardo Emanuel, falando disso, né? Depois de 2004 foi o primeiro título deles. Acho que uma coisa em 2008, eu não lembro qual foi. Tinha uma coisa que os dois estavam fazendo sobre isso também. Lá no CT nosso lá, isso que você está falando é exatamente isso. A gente dá um treinamento lá para o pessoal competir, né? Então, por exemplo, de repente a gente tem um atleta lá de 13, 14 anos. O cara joga o fino da bola, o cara, sabe? Mas chega na hora lá do campeonato para competir. É o famoso amarela. Pô, o emocional do cara, ele não consegue fazer. Então, ou seja, e a gente começa a trabalhar isso nesse aluno, né? Então, exatamente isso. Você falou, o cara tem todo o potencial de ser um vencedor mesmo na categoria dele, né? E o emocional do cara, ele se abala e não vai para frente. Então, o esporte é um pouco a arte da guerra, assim, até para você identificar a fraqueza do outro. Impressionante. Eu também, experiência própria, não sou profissional, longe disso, nem perto de profissional, mas assim, alguns campeonatos que eu participei, muitos que eram melhores que eu no dia a dia, chegavam na hora, assim, eu me considero assim, campeonato frio, entendeu? E analiso desde o primeiro momento onde está a fraqueza do outro. E tento passar para o meu parceiro calma também, e sempre gosto de jogar com pessoas calmas, porque se a pessoa for muito boa e sair do eixo ali, cara, compromete o jogo, entendeu? Você tem que saber trabalhar na adversidade, quando tá atrás do placar, saber pedir aquele famoso tempo na hora certa, né, para esfriar o outro. Tem gente que esquece. Não, vamos logo não, tempo. Pô, o cara tá fazendo 3, 4 pontos direto, vamos pedir um tempo. Vamos conversar, vamos... Ainda mais dupla. Eu já joguei campeonato que eu amarelei, tá ligado? E eu tava puto que eu tava amarelando, eu tava vendo que eu tava amarelando, não conseguia fazer o que eu tinha que fazer. Aí o meu parceiro teve que fazer. Foi um campeonato que eu joguei lá em Trancoso. Aí, na época do Clube Médio, tava lá, a gente jogou um campeonato em Trancoso, onde o prêmio era 500 reais. E eu tava pra vir embora de lá, então eu precisava do dinheiro, então eu precisava ganhar. Tá ligado? Aí a necessidade fez o sábio pular e ganhou. Aí na final, cara, eu simplesmente assim, ó. A bola batia aqui, voava para o outro lado, e aí o meu parceiro, puto comigo, vai, não sei o quê. Aí ele começou a me cobrir, ele cobria a quadra inteira, assim, ó. Ele com o braço aberto, assim, ó. Sabe? Aí a gente conseguiu ganhar, mas eu literalmente... Depois voltou, né? Mas essa foi uma das minhas primeiras amareladas que eu lembro. E engraçado é o seguinte... Eu lembro, por favor. É engraçado que cada pessoa reage de uma forma, né? Tem gente, você está jogando com uma pessoa, né? Aí tem gente que se você...
começar, pô, cara, vamos jogar assim, o cara abate e não joga mais. Você tem que identificar e o que tem funciona gente pra que cada não, um. que precisa de, pô, vamos lá. Você tem que identificar Ou o que funciona seja, para cada um. tem É uma que- das coisas que eu estava até falando aqui, e eu não sei se eu desenvolvi direito, mas quando o aluno chega, né, no CT lá, e você vai começar a fazer os primeiros treinos para quem está aprendendo desde o início, por mais que a aula seja em grupo, você tem que perceber como cada um reage aos teus comandos ali da aula para saber como que ele vai desempenhar e como que ele vai gostar também, né? Porque às vezes a pessoa... Foi o que você falou, Gilmar. Tem gente que gosta do esporro, de ser mais firme. Tem gente que você já não pode falar, ainda mais nos dias de hoje, né? A gente estava falando daquela época que o professor era aquele cara que queria só atleta. Hoje em dia, cada um vai com propósito. Tem gente que vai ali para se interagir com a natureza, tem gente que vai para se desestressar, e tem gente que vai para procurar um esporte, uma atividade física, e outros para ser atleta. Então, você tem que identificar tudo isso, né? No teu caso, Priscila, você já... Acho que é um desafio a cada dia, né? Você vai descobrindo. No meu caso, o que especificamente? O aluno. Como aluno. Tem uma curiosidade. Tem aluno que quer ser, eu quero ser o pica da yoga. Ou tem aqui, não, eu só quero estar aqui para curtir. Não, eu tenho Não. uma curiosidade. Antes de... Por exemplo, você pegou um aluno, né? E esse aluno, você faz uma entrevista e tal, você vê, poxa, esse cara aí, ele é mais nervoso. Um exemplo, estou dando um exemplo. Aí depois que ele faz algumas aulas com você, aí você avalia, poxa, esse cara, ele veio de uma forma, ele já saiu de outra. Acontece isso? Toda aula, né? Toda aula, né? Sim, que o yoga, ele tem, assim, camadas de resultados, né? Existe um tipo de resultado que você tem com a prática que ele é imediato. Você faz uma aula, você já vai sentir o bem-estar. Você vai se sentir mais relaxado, você vai se sentir mais calmo. Mesmo quando a aula é uma aula mais intensa fisicamente, porque ela sempre vai acabar com um relaxamento. Né? Porque o yoga ele trabalha esse processo de equilíbrio mesmo. Então, mesmo que você faça uma aula super intensa, exigente fisicamente, no final a gente sempre vai ter o processo do relaxamento, a meditação e tal. Então, essa parte acaba sempre colando, as pessoas saem se sentindo muito bem. Mas isso é um paliativo, vamos dizer assim, né? Ele é o primeiro benefício do yoga, que normalmente é o atrativo, né? E aí tem os benefícios que você vai, que aí é só com a consistência mesmo. Se você vai praticando, aí é onde entra essa parte mesmo, de você aprender a lidar com a sua ansiedade, autorregulação emocional, né? O yoga, ele preza muito por essa coisa de você ser independente no seu autocuidado. Porque aí, quanto mais você pratica o yoga, menos você precisa de outra pessoa para cuidar de você. Porque você vai tanto cuidar do seu corpo mesmo. Eu, por exemplo, eu era uma pessoa, antes de praticar, eu vivia doente. Né? Hoje faz, sei lá, 8 anos que eu não sei o que é tomar um remédio, que eu não tenho mais problemas de saúde, sabe? Você vai ficando mais autossuficiente em termos de saúde e autoconhecimento, né? Sim, até porque, não sei se vocês ouviram falar de psicossomática, né? Mas Sim. o corpo, ele responde à sua mente. Então, quanto mais estresse, quanto mais negatividade isso, né? você tem na sua mente, mais o seu corpo vai processar, né? A raiva, por exemplo, ela sempre vai aparecer como inflamação no corpo, né? E aí cada parte do corpo vai ter até um simbolismo, vamos dizer assim, né? De acordo com a função ali, que é equivalente a essa função cognitiva, função psíquica que você tem. E aí, à medida que você vai aprendendo a lidar com esse estresse, né? De lidar com as situações da vida mesmo, por isso que eu falo, yoga é para você aprender a lidar com o desconforto, né? Então, eu até sou bastante tradicional, assim, nas minhas aulas, porque você vai numa aula, o pessoal mais que vai para essa linha mais ocidental, aí é ar-condicionado, é música, né? Eu já não sou dessa vibe. E o hot yoga? Essa parada agora tá na... Hot yoga? Nunca viu isso aí? Ô, brother. Você acredita que eu experimentei a primeira aula semana passada? Eu nunca tinha feito. Eu nunca... Então, também não sabia. Aí a galera tá... yoga numa sala fervendo, numa sauna, tipo assim. É tipo uma sauna. Aí ele fica se mexendo lá com a sauna. É pra testar a resistência. É do caralho a parada, mano. Quem inventou isso? Porque o cara tá ganhando dinheiro pra porra, tá ligado? É como se tu botar, vamos treinar vôlei numa sauna. É isso, aí a pessoa vai pra... Porque o Hot Yoga pegou uma galera de crossfit, uma galera desses esportes de... Mas aí, de repente, deve ir Então, mais sempre- pra essa linha que a Priscila estava falando, de puxar um pouco pra atividade física Pelo e não que focar Então, muito pelo que eu na- sei, é parte física Isso aí. só, né? Então, eu fui numa aula de Bikram, né, que é o tradicional, o Hot Yoga,
porque hoje em dia você já tem divisões. Variações, né? Variações. Porque sempre vai surgindo. Existem como infinitos vamos lucrar? estilos, Vamos né? pensar como lucrar. As pessoas vão criando métodos diferentes, né? Porque o que são os métodos, os estilos de yoga? Eles são formas diferentes, assim, tipo sequências específicas, às vezes com um foco específico, né? Eu, particularmente, não vejo problema nenhum nisso. Inclusive, eu tenho o meu próprio método. Mas... E eu acho que é legal porque você direciona para diferentes necessidades, diferentes personalidades. Então, você acaba abrindo um espaço para as pessoas entrarem. Às vezes, as pessoas não estão preparadas para o yoga muito tradicional também, sabe? Eu, quando comecei, por exemplo, eu comecei com Power Yoga. Eu nem sabia, né, que existia tudo isso. Eu vi lá na academia... Eu sempre gostei de treino musculação desde que eu tinha, sei lá, 20 anos, mais ou menos, sabe? E aí, eu sempre gostei de coisa intensa, de fazer força e tal. E aí, vi na academia que tinha aula de yoga. Eu lembro desse nome. Power Yoga. Eu nem sabia, fui descobrir que aquilo era Power Yoga depois quando eu fui estudar. Eu falei, era Power Yoga que eu comecei. Como é que era esse tipo de treinamento? É um yoga mais ginástica mesmo. Ele faz não só posturas tradicionais de yoga, como ele insere alguns exercícios de força. Então, você sai dali, assim, para treinar o corpo, né? E aí eu adorei, assim, por causa disso. Aí eu lembro que depois, eu não morava no Brasil nessa época, né? E aí quando eu voltei, vim morar aqui no Rio. E aí eu fui fazer aula na praia com uma professora, e aí eram várias pessoas idosas. E eu, por fazer muita musculação, era toda dura, né? Cheguei na aula, falei, meu Deus do céu, que horror essa aula. Eu quero achar outra aula igual a que eu tinha antes, né? Mas, assim, por alguma razão, que eu nem sei, eu continuei ali praticando, e ali eu fui conhecendo, né? Foi, inclusive, essa professora que me convidou para o primeiro curso de formação que eu fiz, né? Que eu nem sabia que era. Cheguei lá e descobri na hora, né? Mas, e aí eu fui conhecendo, porque ela já trazia uma pegada mais espiritual, os mantras, né? Que hoje, na verdade, são o meu... Digamos assim, quase a minha marca registrada, assim, né? Que eu sempre faço, guio o relaxamento com violão, com mantra e tal, né? E aí as pessoas adoram isso. Então, todo mundo... Ai de mim se não levar meu violão e não cantar o mantra no final, né? Vou fazer uma pergunta. Eu estava vendo uma notícia, uma matéria, na verdade, falando sobre... Porque eu sempre também acreditei e gostei muito dessa questão de tudo é uma energia, frequência, tudo, né? Dependendo da forma também que você enxerga, que você absorve aquilo. Mas na questão da música, nós tínhamos músicas diferentes há um tempo atrás. E aí vai mudando de geração em geração, né? Eu estava vendo uma matéria falando sobre os megahertz, que as músicas que eram consideradas músicas que chegavam mais perto da espiritualidade, que por isso que aquela coisa da gente ouvir e fazer bem a gente, era 320 megahertz, negócio desse, que agora as músicas mais divulgadas hoje em dia, vamos botar assim, mais disseminadas, né? Que estão aí nessa geração, essas músicas mais... Elas são 440, não sei, eu não sei se eu estou... E isso é o caos, é como se fosse o caos sonoro, entendeu? Isso tem alguma coisa a ver? Na verdade, quanto mais alto, mais espiritual, né? Então deve ser o contrário. Eu acho que a frequência é 440. Sim, essas músicas que... Existe isso mesmo, né? A música, ela tem essas frequências que aí vão corresponder a certos estados emocionais. Então... Porque as ondas são energia, né? As ondas sonoras, elas são... E aí, dependendo da frequência, quanto mais baixa a frequência, mais denso mesmo, né? E aí você... na verdade, você provoca estados emocionais na pessoa através da música. A música, ela é o maior influenciador, né? Existe até... Não sei se vocês já ouviram falar, até que... Acho que era na China, não sei, há alguns anos atrás, que eles não permitiam que levassem certos tipos de música, porque é assim que programa, né? Você acha que você vai no mercado e está tocando sofrência por quê? É verdade. É para você gastar mais. É subliminar. Lógico. Comprar um vinho, eu toco não, porque aí você vai... Eu devo tocar igual você, mas assim, minha maior terapia é tocar um violão assim e ficar ali. Pô, é uma coisa assim... Então, e a música que você escuta, ela vai fazer diferença, né? E aí os mantras, por exemplo, é porque todo esse princípio, né? Aí entraria numa parte muito filosófica, né? Acho que não é o tema aqui, mas a ideia é justamente isso, né?
todo o conhecimento do yoga ele foi recebido através de mantras. Os monges, os sábios lá sentavam para meditar e eles percebiam as vibrações da natureza, as vibrações sonoras. E aí eles cantavam, né? Isso tudo no sânscrito. E o sânscrito é um idioma que ele traduz justamente, são as letras, né? Até o alfabeto sânscrito ele é organizado de uma maneira, depois quando a pessoa criou a tabela periódica, seguiu naquela mesma lógica e você tem um espelhamento, para você ter uma ideia de onde vai a coisa, né? Temos um workshop agora. Eu vou te falar, eu acredito. Foi que a gente não sabe, menor ideia dessas paradas aí. São Mas eu vou te coisas falar, que a maioria das além pessoas da não gente sabe. sentir em algumas músicas, até pops, Aham. mas isso que você está falando, eu já senti. Eu não sei se você conhece Kitaro, Vangelis. Que são músicas assim, essas que você entra no Mundo Verde, tá lá. Essa Tem cachoeira, N, tem um monte... Meu irmão tinha esses CDs. E eu lembro que eu tava numa fase, uma época Todo mundo assim, tinha. bem. E assim, às vezes eu tava lá, me trancava no quarto, ficava ouvindo aquilo. Cara, a gente vai para outro estado, não sei te explicar, é uma coisa muito. A música. Sei. E aí o mantra que você fala, não, mas é verdade. Eu tô ligado. Não, qualquer música faz isso, mano. porque Qualquer eu música sou uma faz pessoa isso. agitada. Não, mas a qualquer música, uma faz. a música tem essa. Essa é a função Você da música. escuta uma. Você tá tem uma. Você passou por uma etapa da sua vida há 10 anos atrás, 20 anos atrás. Que naquele Tem a memória naquele afetiva, momento, naquela época, você escutava aquela música e tal, você tinha aquela sensação daquela. Porra, e hoje você escuta a música, aí aquela sensação retorna. Ela volta, na sua mente, memória né? afetiva. Mas essa Né? é a Pô, função São da os música. sentidos também, né? Sim, a música. audição, Então, mas tá ligado, o olfato, tem- quando você sente um cheiro. Tem uma pesquisa que fizeram, perguntaram pra muitas pessoas. Se tu fosse pra uma ilha deserta, tu queria. O que foi? Um bichinho caiu. Você queria o quê? Levar filme ou tu preferia levar música? Ninguém escolhe filme. Nego só leva música. Não, você vai ver tudo ali. É. O filme vai ser o dia a dia. É melhor. Ela falou aqui a respeito de como é que tu falou? Tu tem um método de yoga, né? Tem. Treinamento para aluno e para alto rendimento também são coisas diferentes, né? São métodos diferentes. São. Totalmente. Né? Para criançada, como é? Me fala sobre métodos para criança no vôlei, né? No caso do vôlei de praia. Para criança e para quem é nível intermediário, depois Então, nível avançado. assim, a gente tem lá. Antes de mais nada, você chegou, não deu nem tempo, quer uma água? Eu aceito. Quer uma cerveja? Um uísque? Alguma coisa? Não, só uma água. tá. Aceita uma água também, por favor. Pode falar que eu tô ouvindo. Seca. Então, a gente tem uma turma de crianças, né? Então a gente não se liga muito para rendimento, né? Por exemplo, uma criança de 8 anos, 9 anos. Mais lúdico, né? No caso, a É proposta. mais lúdico, exatamente. Então é lúdico. A criança se divertir, começa a ter o contato com bola, essas coisas e tal, mas é isso. Agora, eu tenho alunos lá de 13 anos que eles já são de um rendimento alto, né? Então, esses aí, quer dizer, embora a gente tenha lá para adulto, né, iniciante, intermediário e avançado, esses alunos de 14 anos que a gente prepara eles para torneio, né? Sim. Então, eles são de um nível bem alto e aí o a gente... interessante... Desculpa. Não, pode, vai. Mas isso que você está falando, que no esporte de praia hoje eu estou percebendo muito isso. Eles estão começando a se interessar em performar mais. Os mais novos estão... Tá vindo a Quer competir, tu quer falar? competir, mas assim, tá havendo uma exigência de que comece mais cedo a performar mais mesmo, porque a excelência do jogo tá muito alta, entendeu? Tipo, aquela gíria, o sarrafo tá alto, assim, então o vôlei sempre foi um esporte também de alta performance, né? De praia. E a dupla ali na areia, futebol é a mesma coisa, mas os mais novos só brincavam, como você falou das crianças, mas os adolescentes agora eles já estão começando a jogar. Chega uma idade que os moleques querem começar aquela coisa. Quer competir, quer ganhar do outro, quer ser melhor que o amigo, entendeu? Aí você tem que melhorar. E até contra algumas pessoas mais velhas, porque... Eu treinava lá Todos com treinam. ele lá, lá no CT dele. Aí tinha. Eu tava num grupo que era só gente velha, não era pra ser, mas só a galera da minha idade, né? Mas, mano, os caras trabalhavam, aquela coisa, os caras trabalhavam, eles trabalham, tem empregos, mas entra na quadra, mano, os caras eram. Quero ganhar, e treinava pesado. Se fizesse o corpo mole no treino, o cara, e não era ele que dava esporra, era o cara, vamos, Gaúcho, vamos. Mas porque cada um, como a gente falou mais cedo,
é o estilo da pessoa ali. Cada um tinha... Todos eram competitivos. Era uma turma altamente competitiva. Então, não tinha espaço. Se alguém entrasse na turma que não fosse competitivo, eles mesmos expulsavam da turma. Porque não cria vínculo com a turma, porque a turma tem aquele estilo. E, realmente, assim, eu só montava o treino e o treino se rolava sozinho, se desenrolava sozinho. Porque eles tinham essa coisa de querer melhorar, de querer aprender algo novo. Então, eram propostas fáceis. E quando você pega... O problema é misturar esse grupo com outro. Quando você tem esse grupo, e aí tu tem que misturar ele com outro grupo, assim, que não tem esse mesmo... Dá briga, sempre dá briga, assim, isso aí não dá. Então, por isso tem que ser algo sempre separado. Se tu tem um grupo altamente competitivo, querendo treinar, não dá pra misturar ele. Ele tem que ser totalmente separado qualquer pessoa. Pode ter diferentes idades. Pode ter um moleque de 15 e um de 40. Se eles têm esse mesmo nível de competitividade, eles podem ficar juntos. Agora, se tem dois de 15 e um competitivo e outro não dá. Vai ter briga, vai ter treino que um vai embora. Eu já tive atleta de altamente competitivo, o parceiro falando merda. O cara simplesmente levantou, pegou a mochila, botou nas costas e falou, cara, pra treinar assim eu não treino, eu vou pra casa. Pegou e foi embora, deixou o parceiro lá treinando sozinho. Quando voltou no outro dia, já falou na cara, vai treinar igual treinou ontem ou a gente vai treinar direito? Senão eu vou embora de novo. Aí já começou, não durou 3 meses treinando junto. Depois separaram o time. Mas aí, assim, quando tem uma pessoa muito extremamente competitiva, é difícil dominar. É difícil dominar o grupo, assim. E por isso que eu falei que a forma como os alunos enxergam os professores também se moldam para os alunos, acaba que você tem que melhorar a sua didática e a tua metodologia, é porque, cara, você chega no CT hoje, não é mais como antigamente, que todos iam com o mesmo ideal. Estamos aqui para virar um atleta. Agora, você tem, graças a Deus, mais mulheres, mais pessoas de idade, mais crianças. Então, assim, diversificou muito e cada um tem o seu propósito e cada um tem um emocional diferente, né, cara? Então, assim, a gente foi obrigado a identificar em cada um, mas, assim, é complicado, porque às vezes uma aula em grupo, por exemplo, ali no Léo, onde eu dava aula, é um CT muito, muito bom de trabalhar por ter várias redes. Quanto menos redes, fica mais complicado para o professor. E às vezes não é culpa do cara, a estrutura não cabe mais, entendeu? Porque a praia hoje, porra, não tem como às vezes você colocar outra rede porque não é permitido, né? Tem que ter o alvará ali para você poder ter mais espaço. Mas você, quando tem várias redes, você consegue colocar ali iniciante que chegou agora, ou então que está um tempinho, mas ainda não pegou direito. E você consegue meio que tipo, fazer um treino padrão. Aí tem um iniciante 2, o intermediário 1, o intermediário 2, o avançado 1, o avançado 2. Pô, só aí você já tem 6, 8 redes, você consegue fazer um treinamento. E mesmo assim, o grande problema do esporte que a gente tem que tentar tirar das pessoas, principalmente dos alunos que melhoraram um pouquinho só e já acham que tem que estar na outra rede, que começa... é a vaidade, sabe por quê? Mas é natural. Eu era assim também. É natural. É natural, mas o que acontece é que às vezes estraga o treino do outro e começa essa coisa de... o professor que não deve deixar, né? A gente nunca vai conseguir deixar um clima assim de agora estamos num outro estágio que todo mundo... Mas assim... Olha só, aí precisamos de uma pessoa lá para fazer... Não, mas assim, realmente assim, complicado. a gente é separado, iniciante, intermediário e avançado. E o engraçado é que o cara do avançado, ele se acha... Exato, acha que é o profissional. Ele é o avançado, Não, né? mas é engraçado. Mas é engraçado o seguinte, é que não é... Até pessoas que não competem, assim, só na aula normal, o cara é avançado. Não, eu sou avançado, entendeu? Como se... Aí muda a postura. E é legal. Aí e aquilo ali, que você falou, né? Não, aqui nessa não chega ali intermediário, nem iniciante não chega para jogar com eles, não chega de jeito nenhum. E o intermediário também. Então, a gente está conversando sobre isso, né? E é legal o seguinte, depois a gente faz uma avaliação e tal, e vê quem é que passa de categoria, né, e tal. Aí quando o cara passa, ele fica feliz, não sei o que, aquela coisa. Aí com relação a essa história de os caras não queria jogar, avançado não joga com intermediário e vice-versa. Aí eu criei um torneio lá, que geralmente torneio de vôlei é dupla, sempre. Aí eu criei um torneio lá, eu falei, agora é o seguinte, eu vou fazer um torneio agora, vai ser o seguinte, vai ser quarteto. Vai ser um avançado, 2 intermediários e 1 iniciante.
Aí botei uma premiação legal, incentivei todo. Cara, mas Pra foi, eles interagirem na cara, quadra. mas foi super legal. Legal a foi ideia, isso super aí. legal. E eu falar pro avançado, você é um avançado, vocês vão ter que carregar a sua. Isso Você aí. vai ter que carregar a sua equipe, intermediário junto, ajuda o iniciante. Cara, mas foi um negócio muito legal, cara. Mas Essa no balança vôlei, tem no esporte. vocês não fazem também o campeonato de CT avançado com iniciante? Não tem também? Não, a gente. Como assim? Porque tem o avançado, né? A categoria avançada, Sim. intermediário e iniciante. Sim. Eu sei que existe, o Sim, futebol também é assim. Mas também tem uma categoria justamente principalmente para o bem iniciante, que é iniciante com professor ou iniciante ou avançado com iniciante, né? Não, assim, normalmente os torneios são assim que a gente faz. É um torneio só da categoria avançado, só da categoria intermediária e só iniciante. Ah, só. tá. No vôlei é mais assim, Só isso. E a gente só faz torneio interno. Eu só fiz um torneio externo uma vez, que eu fiz um master, que eu chamei várias pessoas e tal. Mas lá o torneio é assim, torneio interno, só da categoria. E a gente separa também. Por exemplo, o avançado, a gente faz categoria masculino, feminino e misto. Aí escolhe e faz isso. E mesma coisa no intermediário e iniciante também. Ou seja, cada um dentro da sua categoria vai jogar aquele vôlei que estão acostumados É a difícil jogar. misturar, assim. Agora misturar a galera não tem como misturar. Agora eu fiz um quarteto, foi um negócio diferente que eu fiz lá. Entendeu? Aí eu juntei todo mundo, mas dessa forma. tem que misturar os níveis. Se mas deixar aí- por eles mesmos, eles pegam e fazem um... Não, e foi sorteio. E fiz sorteio. foi sorteio? Foi sorteio. Isso pra é não bom ter. pra Como eles. é que eu fiz? Botei um pote de avançado, um pote de intermediário e um pote de iniciante. Entendeu? E ele O foi... iniciante escolhia. Não. Você pode. Você pega. pegava no pote. Aí a gente filmou o sorteio. Foi muito legal. Que eu fiz até no Joaquim no sorteio, né? Filmamos e tal. Aí... Vamos falar, primeira equipe, a gente tirava avançado, agora o intermediário, agora... Depois, isso é bom para agregar. Foi muito legal, E cara. até para criar uma amizade Isso, também. foi muito fora legal. do jogo, quando acaba o treino, por exemplo. Porque é o que a gente estava falando aqui. Acabou o treino dos avançados. Eles vão andar entre eles, até porque existe um pouquinho da vaidade. Mas, Senão, eles não senão, mas mesmo depois eles não misturaram, não. mas pelo menos. Mas tudo tem um começo, né? Mas Vamos foi botar legal assim que demais. Mas, a cara, sementinha foi plantada. No esporte, velho, não tem que ter essa... Assim, eles se conectam, mas sempre vai ter alguém melhor. Então, tu tem que ser o pior. Sempre tem alguém melhor Não, mas que a você. questão não é essa, assim, Pierre. aí o cara que é o melhor, tu vai querer chegar nele. Aí por isso que tu vai treinar. Não, ok. Senão, Eu não tô aqui argumentando sobre ser melhor ou pior. Estou falando sobre a questão de fora da quadra, o comportamento da pessoa que se acha melhor no esporte. Não tem por que o cara se achar melhor e não mas fazer se o amizade. cara é assim fora da quadra, é porque ele é babaca. Na quadra, tu ser assim é de boa. Não, mas isso a gente não até vai- tu sacaneia os outros. Não, mas isso se é for do assim, ser fora, humano tu é e babaca. tem todas as camadas que você tem níveis. Quem está melhor, se a pessoa tiver um ego inflado, ela vai ser assim. Mas eu acho que é papel, já que a gente está falando aqui sobre esportes, na praia, e nós somos professores e tal, é um papel nosso também criar essas coisas. Você vai plantando uma sementinha ali para deixar a coisa assim, tipo, pô, você também vai jogar com ele. E daqui a pouco você vai ver que você vai conhecer uma outra pessoa que é legal e você estava se distanciando só pelo fato de o teu nível ser diferente, entendeu? Eu acho que essa coisa de agregar é muito importante, Isso porque os objetivos hoje nas escolinhas é a galera aprender, mas não para ser profissional. E é o que a gente estava falando. Se quiser aprender para ser profissional, aí tem um outro treino, né? do avançado. um outro nicho. Mas é separado, Não, mas entendeu? o- Mas a escolinha em si ali é uma diversão, é para aprender realmente o esporte que está sendo promovido ali, em vários níveis. Mas o que eu estava falando é isso, que a vaidade é muito grande. E acontece que para os iniciantes, vamos falar mais para os iniciantes, porque quem é avançado já joga. Eu estava até conversando com a Priscila esses dias. Eu sempre fiquei com muita dó assim, do iniciante que está lá treinando e nunca joga. Então a gente às vezes tem que chegar, pô, vamos fazer um joguinho. Tem o personal game, que é o personal que ele paga para ficar lá jogando uma hora e vai evoluir, porque é um personal game. Então você não está só jogando, você está jogando e orientando o tempo todo. Essa bola você tinha que estar aqui. Mas você podia ter... Mas você quer- está me carregando, me cobra. Eu falei, não estou te carregando não, você quer personal game. Se Tu quer você que não o aprender a pegar a iniciante- tua bola, você vai ficar viciado em alguém te carregando e você não vai evoluir nunca. Mas tu quer Né? que o iniciante jogue num jogo comum ou na escolinha? Ou durante a aula? Vamos lá, tem um iniciante que ainda não... Não, mas agora, vamos lá. Ah. Vamos pro futebol. Chegou na aula, chegou não, na aula, depois chegou não. na aula. Terminou a aula. depois Vamos tem. bater uma bola? Vamos.
É óbvio que o iniciante vai ficar sempre esperando. Isso faz parte dele ser iniciante. Ele tem que passar por esse processo de esperar 10 jogos para ele jogar. Isso é normal, cara. Ou ele tem que ser metido e pedir pra jogar. Não, mas ele igual vai eu pedir, faço. mas não, então, Ela fez isso. ele vai pedir. Eu faço isso. Aí a galera maneira vai deixar, não, pode jogar, entendeu? Mas tipo, quando eu era iniciante de qualquer esporte, o vôlei aqui era com isso também. os alunos avançados, a gente não pode se meter. Tu espera 10 horas pra chegar a tua hora de jogar. Só não pode ficar magoado. Eu, quando comecei a treinar, tinha um mês que eu tava treinando, mal sabia receber uma bola. Cheguei lá, joga comigo, nunca joguei, vão jogar comigo? E aí sempre tem as pessoas que vão, né? Exatamente. E claro que a gente tem. ouve não, às vezes também, não tô afim. Beleza, só não pode ficar magoado com não. Isso Mas sempre acaba rolando um monte de sim, porque, sei lá, tem 20 pessoas ali jogando. No mínimo, você vai jogar umas 3, 4 partidas ali fácil. Exatamente. Entendeu? No Mas mínimo. uma rede só para 20 pessoas? Não, eu falo no fim de semana, assim, quando a galera tá só jogando. Normalmente tem uma ou duas até o redes, avançado né? demora pra jogar nessa. Com 20, pô, Quando tem uma ou duas redes, quando é no só dia de jogo, assim, aí normalmente tem uma ou duas redes que a galera fica ali se dividindo, né? Aí, normalmente é isso, é umas 20 pessoas. Eu falei com eles agora, acho que você não tinha chegado ainda. Por exemplo, eu estava conversando hoje com a aluna lá, ela falou, pô, Gilmar, domingo nós chegamos aqui na praia 10 horas da manhã, saímos daqui 9 horas da noite. E a gente fez uma quadra aqui só de mulher. Todo mundo do CT, que eu deixo tudo montado lá, eles vão para lá brincar sábado e domingo. Então a gente fez uma quadra só de mulher. E essa menina que falou, ela é iniciante, mas joga bem e tal. Ela falou, até as meninas do intermediário veio jogar com a gente. Aí os marmanjos vinham jogar, né? Vai jogar na outra quadra aqui, vai ser só de menina. Eu falei, poxa, você tinha que ter filmado, tirado. Não, eu tirei a foto, eu vou mandar para você. Então, ou seja, mas lá eu tenho 3 quadras, né? Eu tenho 3 quadras lá, então eles se dividem bem depende. e tal, aí fica legal. Voltando, tu falou uma parada desse negócio de alunos procurando novos alunos procurando pessoas que nunca fizeram esporte procurando o esporte, né? Cara, isso aí tá acontecendo na luta também. Só que na luta é muito engraçado, tipo assim, que algumas vezes eu fiquei lá na recepção da academia de Muay Thai e tem gente chegando pra fazer Muay Thai e perguntando se vai levar soco na cara. Aí o que tu responde? Eu juro pra você, mano, não é uma pessoa, não. Não, eu quero treinar porque eu vi, mas eu não quero levar soco na cara. E você, enquanto... eu tava ali ajudando o professor, que é o dono da academia. Eu não vou dizer pro cara, não, volta que não vai existir. Tu tem que segurar o aluno, né? Não, você pode treinar, você treina só no saco. Na hora que for fazer algum contato, você faz... Você precisa do aluno, porque hoje os caras precisam do aluno, não pode deixar correr. Exatamente, todas as modalidades... Você é da luta? Hã? Você é da... Não, falar que eu sou da luta é muito forte. É muito compromisso para comigo. Mas eu pratico já há bastante tempo. Então, porque eu também não gosto de levar soco na cara. Eu já treinei. Inclusive, fiz outro dia uma aula de kickboxing. Fazia muito tempo que eu não fazia, já tinha feito Muay Thai e boxe há muitos anos. Até vi no Instagram de vocês, o Nuno veio aqui, né? O Bruno. Eu treinei boxe com ele há uns 7 anos atrás, 8 anos atrás, mais ou menos. Você perguntou se ia levar soco na cara? Claro. Mas você já praticava yoga, já? Já. Mas chegar eu adoro artes marciais. essa mistura dos esportes. Aerobox, o que é o aerobox? O ginástica aeróbica com movimento. Com movimentos de boxe, mas é a luta. Não, isso então, eu não assim, gosto, não. Eu gosto de ir na luta mesmo. Sim, mas aí... Você gosta da luta e não Não, eu só porrada. não quero... Não, eu quero treinar os golpes e tal, só não vem bater na minha cara. Eu quero bater nos outros, né? Não, também deixa eu bater não. na sua. Mas aí eu acredito que as... Não. Depende. Eu tenho uma parada... Agora? Não, olha só, eu te agradeço por você ter me chamado aqui, eu fico lisonjeado, mas, pô, cara, você é um cara falso, entendeu? Eu quero aproveitar aqui, ó, você é um cara falso, você é um cara... Porra, eu sempre quis falar isso, mas falei, vou pegar ele na hora que eu tiver na mídia mesmo pra divulgar. Tu é um cara falso, tu é um cara prepotente, só que é ao contrário. O podcast é ao contrário. E comediante, É uma piadinha. Não, o comediante é ele. Eu só aproveitei aqui uma piadinha, porque o nome do podcast é ao contrário. Mas isso é bom porque... Foi só uma brincadeira. Se der um corte, aí tu tá Isso é um quebrado, passo hein? do caralho. Não, mas valeu, obrigado por Tá? vir mesmo. Eu não consegui fazer direito, porque você é um cara tão maneiro que eu nem consegui fazer a piada direito, mas... Não, dá tuas considerações, tua câmera é aquela ali, ó. Então, dando as considerações finais aqui, eu quero agradecer ao Pierre, desejar ele aí, pô, um sucesso no que ele está fazendo aí nessa nova empreitada aí no podcast, e falar com a galera aí que
que se interessa pelo esporte, pelo futebol, no meu caso, que eu ouvi falar um pouco, é para não ter medo, principalmente porque é um esporte difícil, é um esporte desafiador, mas é esse processo do dia a dia que você todo dia melhora um pouco, aprende um pouco, você vai gostando até desse processo, que é o mais importante, eu acho que em tudo é o processo, né? Não é olhar para aquele que está jogando pra caramba ou é profissional e falar, pô, mas como é que eu vou chegar? Ele teve que começar, alguns começam com mais facilidade, outros com mais dificuldade. Eu já vi muitas pessoas que nunca bateram em bola, com pé nem cabeça, nunca jogaram futebol nem altinha, treinarem, jogarem muito e hoje estão jogando melhor do que aqueles que já jogavam futebol, altinha, tinham um jeito, mas não foram determinados, entendeu? Então, assim, eu sempre acho que mesmo você tendo habilidade e experiência em alguma coisa, a determinação e a repetição, ela sobressai quando você está disposta a fazer aquilo. Então, para quem quiser aí, esporte de praia, no meu caso, falando do futevôlei, vai que você vai gostar e não vai se arrepender. Agora eu vou passar para meus amigos. Mas tu não é personal? Eu sou personal. Então fala o teu Instagram, então, para a pessoa te encontrar. Eu sou personal. Meu Instagram é Rafa do cacete, foi ali, tu deu onde coach, eu quero incentivar as pessoas a praticar, independente com quem seja, tá? Mas certíssimo, eu tô falando alto para pegar aí. Tu tá certíssimo, só passa teu contato. tá, ok, é Rafa Tatuí, tá? 99 no Instagram, para quem quiser. Pode mandar uma mensagem, a gente marca lá uma aulinha do jeito que for melhor para quem se interessar, tá ok? Um abraço aí também ao Léo, ao Rafa, ao Dani. Eu faço... político, Não, é porque como eu não tenho CT, eu sou ex-professor de dar aula todo dia, né? Hoje eu trabalho... posso falar um pouco do meu trabalho também? E que tem a ver com a praia, rapidamente, porque eu trabalho na parte de comunicação da CRAS UZU, que é o Centro de Reabilitação de Animais Marinhos. Um abraço ao meu irmão aí, o Bruno, que é o biólogo e idealizador do projeto. Mas é importante porque as pessoas estão sujando as praias, estão jogando muito plástico, isso vai para o mar e mata os animaizinhos. E os animais chegam aqui feridos e o resgate vão lá para o nosso centro de reabilitação que fica lá na Santa Úrsula. E para quem quiser fazer uma parceria ou incentivar também a questão de você preservar a praia, né, com lixo, porque em vários lugares isso é muito incentivado. No Rio a gente normaliza tudo, né, cara? Então, assim, tanto pela questão ecológica quanto dos animais e para o nosso bem-estar também. É isso. Falei muito? Não, mas é porque realmente eu estava pensando aqui. Rafa Tatuí 99 no Instagram, tamo junto. Peter, fala aí, onde é o CT, como é que faz para se inscrever? Quem pode participar? Como é que funciona? Então, lá a gente trabalha com todos os tipos de pessoas, né? A gente parou com alto rendimento. Então, nós estamos localizados em Ipanema. Pode achar a gente pelo Instagram, direto, no @vôleidepraiabrasil_. E a gente tem aula todo dia, a gente faz manhã e noite. Então, quem quiser aparecer lá para conhecer o esporte, acho que ele falou assim, cara, tem que testar, a pessoa tem que ir lá conhecer em lugares diferentes e testar. Tem que ser, acho que essa é a palavra boa. E muito obrigado pela presença. Ele estava dando aula, ele veio para cá, deve estar morto de cansado, mano. Ele deve estar só no pó. Eu falei, não, tu vai ter que ir lá porque é isso aí. Tem que obedecer a família, eu sou mais velho. Agora vamos lá. Fala, a tua câmera é aquela ali. Tá. Só dá onde é que é a tua aula, como é que faz para te encontrar? Bom, eu dou aula em Botafogo e dou aula aqui em Copa também, né? Aqui, especialmente, aulas individuais, em Botafogo mais em grupo. Tenho grupo online, aula pelo Zoom. E estou agora, né, essa semana, vai sair uma nova etapa de um projeto que eu estou fazendo online, baseado no método que eu criei, unindo yoga e astrologia, né? Eu sou astróloga também, a gente acabei nem mencionando, né? Mas é uma escola de autoconhecimento, né? Que envolve yoga, astrologia, tudo com um foco de cura emocional para a pessoa encontrar propósito, sair da ansiedade, né? A principal questão essa é a porta de entrada, né? Mas aí é um processo terapêutico mesmo dentro desse método. Então, estou com uma nova etapa dessa escola e vou abrir novas turmas agora.
Faço mapa astral, essas coisas assim. Como é que faz? Me encontra no meu Instagram, @pri.benites, com S no final. Beleza. Certo? Tá feito. Gilmar, você, faça o teu serviço aí, homem. Vamos lá, boa noite aí. Obrigado por me convidar. Obrigado por me convidar aqui para participar desse podcast de vocês. Bom, nós falamos aqui sobre o esporte e o esporte realmente eu aconselho a todos. Vamos praticar esporte, tá? Eu, no meu caso, eu tenho um CT de vôlei, né? Sou responsável por esse CT, é o CTLM, @CTLM Rio. Fica aqui no Leme, né? Lá nós temos turmas. A gente fala o seguinte, que o vôlei, né? Ele é um esporte que você pode pegar crianças de 7 e até adultos mais experientes. Para vocês terem um exemplo, eu tenho turma Kids com criança de 8 anos e eu tenho uma turma de iniciante com aluno de 80 anos. E o vôlei, né, assim, falando da minha modalidade, né, é um esporte que você pode pegar esse tipo de pessoas. Porque 80 anos, um exemplo, né, o vôlei, uma pessoa de 80 anos pode e joga vôlei. Nós temos isso lá. E nós temos lá a turma de iniciante, intermediário e avançado. Quem quiser conhecer o nosso CT, estamos à disposição. Boa noite aí a todos. Eu sou testemunha disso porque eu jogo perto lá do Cabeludo. O Cabeludo é meu amigo. É o grupo do Cabeludo. Vocês estão sabendo o que vocês estão falando, não tá pegando nada, né? Não, agora podia ter falado isso, mas aí... O Cabeludo eu conheço. O Cabeludo é um grupo de coroas, assim, que os caras se xingam pra caramba, os caras, assim, mas... O cabeludo lá, como é que é o nome? Jair. Eles se xingam. Ele é vermelho. Mas é sinistro, é só xingação. É assim... Calma, vai... Porra, você tá... Aí ele se tornou conhecido... A categoria subóbito. Ele é da categoria subóbito. Ele é da categoria subóbito, aí ele virou influencer, entendeu? O cara hoje Só para terminar, galera, muitíssimo obrigado para você que assistiu até agora. Você está assistindo até agora, deixa de ser mão de vaca e dá um like aí, se inscreve no canal, você sabe como é que funcionam as coisas aqui no YouTube. E lembrando que o podcast do É o Contrário é gravado aqui no Bodega. O Bodega é um bar em Copacabana. É o melhor bar do mundo. Então, se algum dia você quiser vir assistir ao podcast que eu pretendo ainda fazer com que seja ao vivo, sem esses... Porra, mano, já errei em tudo, agora não tem mais como errar. O próximo, eu juro, assim, ó, já não tem mais como errar. Esse foi o último erro da gravação. Então você pode vir assistir, segue o Bodega nas redes sociais, que é Bodega Copacabana Bar, que assim você fica sabendo quando tem a gravação e aí você pode vir aqui participar. E também, se você mora em Copacabana ou perto e quer fazer seu aniversário, sua festa de aniversário num bar, o Bodega é o melhor lugar, porque ele é um bar pequeno, então se você faz sua festa aqui, vai parecer que o bar é só seu, mas só seu mesmo, não vem ninguém de fora, só vem seus convidados. Então, entre em contato com o Bodega para fazer sua festa de aniversário, de divórcio, de casamento, de tudo. Vem fazer sua festa aqui no Bodega. A todos vocês, galera, muito obrigado pela participação e valeu, agora foi. Pô, velho, que bosta isso, gente.